Hoje vim falar para ti sobre medo de mãe. Que tipo de medo é esse? É aquele medo que só a mãe sente em relação ao seu filho. E vou imediatamente te dar um exemplo muito simples, muito simples. Outro dia, estava observando, estava numa fila, esperando para ser atendida, e próximo a mim tinha a mãe com um bebê. Um bebê. E o bebê começou a querer andar, ele deveria ter 1 ano e 2 meses, mal caminhava, com aquelas fraldas todas lá, e mal conseguia se equilibrar nas pernas. E a criança começou, o bebê, né, começou a querer caminhar e tal, e a mãe largou ele para caminhar e tava caminhando. E sabe como é que é a criança, né? Caminha um pouco, daqui a pouco, paf, cai no chão. E aí o que que acontece? Mal o filho cai no chão. Meu Deus do céu, a mãe se apavora, né? A mãe se apavora e faz o quê? Vai imediatamente, corre e vai lá e junta a criança do chão. E aí o que que acontece? A criança, nesse caso, né, ela havia caído no chão, obviamente, mas ela não tinha se machucado, não tinha acontecido nada, porque ela até nem estava caminhando rápido, estava caminhando devagar, e inclusive ela caiu em câmera lenta. Sabe quando o bebê cai em câmera lenta? Só eles que conseguem fazer isso, né? Eles vão caindo, caindo e caem. E quando você vê eles completamente no chão. E o que que acontece? Nesse caso, quando a mãe juntou a criança, pegou a criança do chão, a criança começou a abrir aquele maior berreiro, né? Começou a chorar bastante. E eu percebi, né, que nesse exemplo, né, que nessa situação, só mesmo a mãe para ter medo que aquele filho, que aquela criança se machucasse, né? E porque de fato não tinha acontecido nada de anormal ou absolutamente nada. E quando a mãe foi pegar aquela criança e a mãe absolutamente com medo que tivesse acontecido alguma coisa, que ela não tivesse cuidado dele, enfim, que porque a mamãe tem esse sentimento, ela quando acontece alguma coisa com a criança, ela tem medo que ela não cuidou direito, que ela não fez, talvez ela não fez alguma coisa que ela poderia ter feito e que aconteceu aquilo lá porque talvez ela não tenha cuidado da criança, né? E esse é um medo clássico, né? Um medo clássico que acontece com todas as mães, né? E por quê? Porque cabe a ela, né? E ela se coloca também nessa situação de cuidar, de amar a criança, de ficar com a criança e com seu filho e não deixar que nada de ruim aconteça. É, não, não deixar ele chorar, não deixar ele se machucar, enfim. E então, esse é o medo da mãe, o medo de mãe, né? Mas a mãe não tem só esse medo, né? Que a criança se machuque, ou caia, ou que aconteça alguma coisa com o seu filho. Ela tem muitos, muitos medos, ela carrega muitos medos, né? E, e eu vejo que muitas vezes é esse medo, né? Esse medo que as mães têm na relação com os filhos, sobre o medo de não comer direito, de não dormir direito. São medos muitas vezes que são muito pesados para uma mãe carregar, né? A mãe se sente com o ombro carregado, que fica pesando esses sentimentos, e ela se sente muitas vezes mesmo, presa a esse medo que, que justamente vem, né, do querer, né, do querer cuidar, do querer ajudar, do amar o filho, né? Então,
E o importante de tudo isso que eu tô te dizendo, né? E o porquê que eu tô te dizendo tudo isso, né? Te contando essa história dessa criança, que muitas vezes, né? Muitas vezes a mãe não precisa, né? A mãe não tem necessidade de ter este medo, né? No convívio com a criança. Porque por trás, obviamente, deste medo tem um excesso de zelo. O zelo é importante, zelar pela criança. Mas quando uma mãe começa a expressar de forma exagerada esse cuidado, esse sentimento, isso começa a aprisionar, aprisiona a mãe fica sufocada, a mãe fica triste, a mãe fica agoniada, angustiada, e uma mãe não precisa ficar assim, né? Muitas vezes, por exemplo, essa situação que a criança caiu no chão, é normal uma criança cair no chão, é normal uma criança levantar sozinha, e é normal também ela se machucar um pouco, e é normal também ela chorar. Eu não tô colocando nessa situação, não quero dizer que talvez você não tenha vivido uma outra situação e que provavelmente numa outra circunstância a tua atitude deveria ter sido outra, com certeza, né? Não quero que você me interprete de forma equivocada, mas nesse caso, este excesso, né? Esse excesso do medo da mãe causou, né, na criança, a criança se assustou, né? Na verdade, porque a mãe se assustou, porque ela ficou com medo que a criança tivesse se machucado. Então, eu quero te dizer, né, tente começar a se libertar desse sentimento de medo e começa a deixar um pouco as coisas andarem, na medida que você percebe, deixa as coisas fluírem, deixa teu filho fazer um pouco as coisas, enfim, e começa a te dar o direito de se libertar um pouco desses medos, né? Desses medos de mãe que você carrega aí dentro de ti. A dica que eu tinha para te dar hoje foi essa. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. E eu espero te encontrar amanhã aqui neste mesmo canal. Um grande abraço para ti.